assim. Então, aqui no livro do Bandidolatria e Democídio, o Leonardo Jardim, né, nesse capítulo sobre que ele fala mais sobre as drogas, ele fala do livro Red Cocaine, que é o uso das drogas para enfraquecer moralmente os países ocidentais e tal, e vai explicando sobre o narcotráfico, sobre o problema do tráfico de drogas e a relação dos traficantes com a esquerda e tal. E depois ele fala aqui dos grupos que defendem a legalização das drogas. Então ele fala, sejam de esquerda, sejam de setores liberais e anarcocapitalistas, jornalistas, cronistas e autores de obras de ficção e etc. Então aqui o Leonardo Jardim já mostra que ele está sendo contrário ao anarcocapitalismo, que ele conseguiu pelo menos ter esse pequeno mérito, né, de identificar o anarcocapitalismo como uma ameaça, que grande parte dos conservadores nem isso identificam, ainda acho que os anarcocapitalistas são os brothers e tal, que só tem algumas divergências, mas que no fundo eles são gente boa, são engraçados, Paulo Cogos é engraçadíssimo e tal, e não é ameaça nenhuma. Pelo menos ele identificou que é uma ameaça. No entanto, nos trechos, anteriormente nesse livro, ele tem vários trechos aqui que ele usa esse tipo de argumentação que eu expliquei que é um tiro, um tiro no pé. Porque ele está identificando a esquerda com rótulos pejorativos e críticas que, na verdade, todas elas poderiam ser usadas pelos anarcocapitalistas para criticar a proibição da maconha, por exemplo. Então ele está cavando a própria cova com essa argumentação. Um grande exemplo disso no livro é o trecho em que ele fala o seguinte: os artífices de uma revolução mundial que pretende implantar uma administração das coisas global, totalitária, anticristã e antilibertária, usam valores que são caros às suas vítimas e que informam, que informam o nosso código moral para, em nome da liberdade, promover a escravidão, em nome da democracia, instaurar a mais demoníaca das ditaduras e, em nome da felicidade geral do paraíso terrestre, implantar o inferno na Terra. E tá. Então ele está dizendo aqui o quê? Está fazendo uma referência ao movimento revolucionário. Então ele tá, ó, uma agenda, querem impor uma agenda anticristã e antilibertária. Então quer dizer que o Leonardo Jardim está sendo a favor da agenda libertária. Então ele está sendo muito burro, porque nos capítulos posteriores em que ele critica a ideia de legalização das drogas, ele está sendo antilibertário pra caralho também, então se ele está criticando o movimento de esquerda por ele ser antilibertário, então ele também tá errado, porque ele também está sendo muito antilibertário aqui nesses capítulos que ele critica a legalização das drogas. Então, a base dessa argumentação dele anti-esquerdista é alegar, baseado no estudo do Eric Voegelin sobre a relação entre a mentalidade gnóstica e os movimentos revolucionários do século XX, que a esquerda tem as raízes nas ideias gnósticas de realizar o paraíso na Terra e a ideia de que você pode, como você tira do seu horizonte de consciência a ideia de uma vida após a morte e de você ter que ter uma vida meritória para ganhar alguma coisa após a morte, eles querem mais ou menos apressar o juízo final. Tipo, não vai existir juízo final, não vai existir uma justiça alcançada depois da morte, então a gente tem que realizar a sociedade perfeita nessa terra. Nem que a gente tenha que matar um monte de gente, fazer um monte de barbaridade, coisa, se for para realizar a sociedade perfeita nessa terra, tudo vale a pena. Então, isso é uma ideia de raiz gnóstica, tá bom, todo mundo já entendeu isso. A questão é que eles criticam, na medida em que eles criticam aí as agendas da esquerda por elas terem essa raiz gnóstica do paraíso na Terra, eles usam sempre a argumentação de que a esquerda está querendo usar o totalitarismo, usar o crescimento do Estado para oprimir a sociedade, para restringir, vamos dizer, as liberdades dos indivíduos e oprimir a sociedade, porque essa ideia
de realização gnóstica dessa sociedade perfeita em um grupo pequeno de iluminados, não, essa ideia exige o uso de um grupo pequeno de iluminados para ordenar a sociedade. E esses caras, esses seres humanos superiores, vão ter o direito de fazer o que eles quiserem em nome dessa sociedade futura, perfeita. Então, muito bem, isso se aplica muito bem à União Soviética, aos países satélites da União Soviética do século XX, a, sei lá, talvez ao governo chinês, mas o que se aplica às pessoas que querem defender a legalização da maconha? Não se aplica nada, porque se você critica os movimentos de esquerda por eles quererem que o Estado cresça, que o Estado possa mandar na vida dos cidadãos, vai ser muito fácil para o esquerdista pegar e fazer, não, cara, eu, na verdade, defendo que o Estado diminua. Eu sou a favor das drogas porque eu defendo que o Estado diminua, justamente porque eu quero que tenha menos gastos com a segurança pública, que não precise pagar mais dinheiro para os policiais ficarem fiscalizando drogas. E justamente por eu achar que o Estado não deve se meter na liberdade do cidadão, o Estado não pode dizer para o cidadão o que ele pode fazer ou não pode, é que eu defendo a maconha. O cara que defende a maconha vai simplesmente falar isso. Então, se o conservador pegar e falar, olha, você tem a mentalidade revolucionária, porque você quer moldar a sociedade do jeito que os líderes iluminados acham que é certo, e você quer se opor às liberdades individuais das pessoas para elas poderem escolher fazer o que elas quiserem e tal, porque você é um totalitário igual os comunistas do século XX. O esquerdista de hoje, que na verdade só quer legalizar a maconha, ele vai falar, não, quem está fazendo isso é você. Porque quando um conservador se arroga o direito de dizer para o outro o que ele pode fumar, a droga que ele pode usar e a droga que ele não pode, é esse conservador que, na visão deles, vai estar arrogando para si o direito de moldar a sociedade de acordo com os valores que ele próprio acha certo. Ele próprio vai estar fazendo papel de um cara iluminado que acha que pode manipular a sociedade de acordo com a própria maluquice particular dele, o catolicismo, a religião e tal. Então, essa argumentação associando as pautas da esquerda com as ideologias totalitárias e, vamos dizer, a imposição da força do Estado pelos comunistas e tal do século passado com a ideologia progressista de hoje, que é a favor da legalização das drogas, do aborto, por exemplo, é um tiro no pé. Os conservadores usarem esse tipo de argumentação, eles estão cavando a própria cova. Então, apesar disso, como eu falei anteriormente, o anarcocapitalismo tem sim alguns aspectos revolucionários. Só que é uma coisa que passa muito longe da crítica wegeliniana ao gnosticismo e a ideia da justificativa teórica dos regimes totalitários socialistas com uma base de visão de mundo que se relaciona com a atitude gnóstica. É muito diferente disso, o motivo pelo qual o anarcocapitalismo é revolucionário. Então, o Leonardo Jardim aqui, ele fala sobre o positivismo, porque o Ferraioli, que é o teórico aí do garantismo penal que ele analisa, usa elementos do positivismo para defender o garantismo penal. Então, ele faz críticas ao positivismo. O positivismo apresenta um resíduo nominalista. O nominalismo é a antessala do racionalismo cartesiano, estabelece que os fenômenos esgotam-se em si mesmos, e dois fatos da mesma natureza nada têm a ver um com o outro, sendo irredutíveis entre si. Cada um é uma realidade absolutamente distinta do outro. Essa visão engessa a realidade comparativa de depoimentos, inibindo o apelo à experiência de vida do julgador, que não se pode integrar tudo em um sistema único de conclusões. Então aqui ele está falando especificamente do papel do juiz e tal, de como o positivismo, como a filosofia positivista interpreta o juiz, e com base na influência nominalista e tal. Então, depois ele fala, o nominalismo representa um empobrecimento do quadro de referências, fazendo com que toda a experiência diferenciada fique automaticamente excluída do debate, como não científica e mítica, restando somente as experiências mais padronizadas, mais simples e sem complexidade. Então, basicamente assim, ele até chega a falar, não vou achar aqui o trecho, mas o Leonardo Jardim chega a falar
que para o nominalismo só vale aquilo que é o fato concreto que você presencia, ou é o fato empírico, ou então a lógica matemática, ou então vamos dizer, as relações da lógica matemática. Então, tipo, qualquer outra coisa que vá além disso, uma verdade metafísica ou qualquer coisa, não é considerado, não pode ser considerado verdadeiro pelas filosofias que são derivadas do nominalismo. Então aqui ele percebe que ele entende esse aspecto aí da mentalidade revolucionária que se relaciona com o anarcocapitalismo. No entanto, ele não faz essa relação aqui no livro. Ele fala como se todo mundo que defendesse a legalização das drogas tivesse a mentalidade gnóstica na mesma coisa que os regimes socialistas do século passado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O anarcocapitalista não tem nada a ver com mentalidade gnóstica. Nem de necessariamente transformar o mundo em um mundo perfeito e tal, porque é muito fácil para o cara chegar e falar, não, eu não quero transformar o mundo perfeito, não. O mundo anarcocapitalista vai continuar sendo ruim em algumas coisas. Só que a gente vai ter mais dinheiro. Você que quer transformar o mundo perfeito através do Estado, sei lá o quê. E o cara tem coerência vai poder ter alguma coerência nessa argumentação. Então esse argumento não é tão forte. A questão do nominalismo no anarcocapitalismo é que toda a ética do anarcocapitalismo e toda a ideia de que o Estado é ilegal e que o imposto é roubo se baseia em uma estrutura argumentativa abstracionista que procura também enfatizar apenas os aspectos lógicos da lógica matemática interna do discurso. E, vamos dizer, com uma ideia de tolher o alcance aí da interpretação de um discurso que é comum com o positivismo aqui, que o Leonardo Jardim falou que tem origem no nominalismo. Então, por exemplo, você fala, imposto é roubo, porque quando o Estado tira a propriedade de alguém, da mesma forma, sem a pessoa ter escolha, da mesma forma que o bandido tira a propriedade de alguém. Então, tipo, se o Estado obriga a pessoa a pagar, a pessoa é uma escrava do Estado, não sei o quê. Então, tipo, não é feita aí nenhuma consideração de que, tipo, é muito diferente a escravidão antiga, que o cara era castrado, torturado, chicoteado, acorrentado e obrigado a trabalhar 20 horas por dia. É muito diferente de você simplesmente ter que dar, sei lá, 2% do seu salário. Só que para o anarcocapitalista, pela estrutura lógica da argumentação, olha, A tirou a propriedade de B, portanto B é escravo. É a mesma coisa. Assim como você poderia dizer, não, o indivíduo A tirou a vida do indivíduo B, logo o indivíduo A assassinou o indivíduo B. Então, se o indivíduo A for uma pessoa e o indivíduo B for uma formiga, se a pessoa pisou uma formiga, essa pessoa cometeu assassinato, coisa da mesma forma que uma pessoa que matou outra pessoa. Então, essa desproporção baseada na pobreza dialética da compreensão das premissas do discurso é que relaciona o anarcocapitalismo com o nominalismo. E é por isso que ele é revolucionário, porque ele tem a ver com uma mentalidade que busca romper com a filosofia cristã tradicional. Não tem a ver com o gnosticismo. Só que como os conservadores não estão ligados para isso, eles acabam cavando a própria cova nesses argumentos. Então é isso, muito obrigado.